A ausência de diálogo no filme fortalece ou enfraquece a narrativa? Fala galera, suavitude, eu sou o G, bem-vindos ao canal. E bom, hoje eu falarei sobre Azrael, um filme de 2024 de terror bem diferente, porque ele não possui diálogos. Então eu farei aqui a minha breve análise. Se inscreve aí se não for inscrito ainda, deixa o like se gostar do vídeo, comenta e bora lá. A história rola em torno de uma mulher sem nome que escapa junto com seu companheiro de uma espécie de seita. Infelizmente essa fuga não dura nada e os dois são recapturados. Então ela é utilizada como oferenda às criaturas da floresta para que através do sacrifício humano o mal presente ali se acalme, dando início a uma caça violenta e silenciosa contra a luta pela sobrevivência. Não sei se chega a ser um acerto, mas o maior diferencial do filme é ter praticamente eliminado o diálogo, porque isso criou uma identidade muito forte. A questão é que um diferencial não sustenta uma obra inteira. Inevitavelmente, essa ausência de diálogo acabou tendo um impacto significativo no ritmo, dando uma sensação de lentidão em alguns momentos, soando meio vazio às vezes, ou como se estivesse faltando algo para ajudar a preencher, saca? E também dificultou o entendimento, pois sem as falas, cabe a outras formas conduzir a história, dar informações e explicar. Além disso, ele peca no desenvolvimento da trama e na falta de contextualização, deixando não apenas diversas perguntas sem respostas, mas abrindo mão de informar. Mas o maior problema aqui não é a falta de explicação, e sim a falta de regras. Por exemplo, levando em conta questões que o próprio filme gera, como por que as criaturas não atacam o acampamento? Por que elas aguardam um ritual? O que exatamente elas querem? Como a líder do culto engravidou? Por que o nascimento muda tudo? Perceba que nenhuma dessas perguntas exige uma grande explicação. Bastaria o filme ter estabelecido um conjunto mínimo de regras daquele mundo para que houvesse entendimento do espectador. Aos 30 e poucos minutos de filme surge um personagem que parece ter entrado no filme errado. Ele é o único que fala algumas coisas, mas sem relevância. Talvez a intenção do personagem fosse ampliar aquele mundo, e isso até acontece. Só que ele gera ainda mais perguntas sem entregar nenhuma resposta. Porque o filme não desenvolve nada em torno das novidades que ele traz e apenas segue adiante. Então, sendo completamente desnecessário, ele acaba atrapalhando. Mas o filme também possui as suas qualidades, como por exemplo a Samara Weaving, que é a atriz que dá vida à protagonista. Ela carrega o filme todo praticamente sozinha. O filme é bem mais violento do que eu esperava e essas cenas são muito bem feitas, a maquiagem é excelente. Apesar de eu ter achado aquelas criaturas ali meia bomba. A atmosfera, a fotografia e alguns momentos de tensão também são maneiros. Essa ideia de sofrer sem poder gritar é sinistra. Inclusive traz uma representação interessante sobre controle social. Sem falar, ninguém reclama, questiona, convence ou organiza resistência. Fora a retirada das cordas vocais com o fechamento da cicatriz em forma de cruz. Uma punição religiosa e uma corrupção do símbolo cristão. Como se a cruz tivesse sido transformada em instrumento de opressão. E os trechos que aparecem em algumas frases correspondentes àquele culto, eu também achei legal, apesar de não esclarecer muita coisa. Azrael é um filme de terror, só que sem nenhum diálogo, onde a ausência de vozes é ocupada por respiração, gemidos e tiros. Imagina um sofrimento sem a capacidade de gritar. Isso o torna bem original. Mas sacrifica o seu entendimento, já que os elementos restantes não cumprem esse papel. É bem violento, com um clima denso e momentos de tirar o fôlego. Só que mesmo com pontos fortes, a falta de informação, de explicação e principalmente de regras claras e estabelecidas naquele universo, acaba botando tudo a perder. Eu gostei em partes, mas confesso ter sentido sono em alguns momentos, um cansaço proporcionado pelo vazio que eu senti ali, mesmo o filme sendo bem curto, e eu não poder interpretar ou concluir a minha jornada como espectador por falta de elementos e informações, eu acho bem grave. É uma obra com poucas palavras mesmo tendo tanto a dizer, e um mistério excessivo. Minha nota final é um 5,5 de 10. A partir de agora eu vou me aprofundar em alguns pontos, então haverá spoilers, esteja avisado.
A relação do casal não é desenvolvida o suficiente para que aquela pulseira tenha algum peso dramático. Acredito que aquele culto existe isolado do restante do mundo. Aquele homem que aparece no carro é o maior indício disso, sugerindo que o mundo normal ainda existe, enquanto aquela comunidade vive isolada por escolha ou tradição, preservando um culto antigo. Me lembrou um pouco o filme A Vila, inclusive eu achei que eles iriam por esse caminho aí. Também acho que esse culto ou ceia serve a uma entidade real. As criaturas respondem ao ritual, o nascimento de Azrael muda o comportamento delas, e mostra uma relação de submissão à protagonista quando ela fica ali com o bebê Azrael, descartando qualquer possibilidade de ser apenas imaginação. As criaturas parecem consequência daquele mundo, como se fosse um novo estágio da humanidade, quase uma praga. Podem ser criaturas demoníacas ou Azrael pode ser o próprio diabo encarnado, mas isso também não fica claro no filme. Azrael é conhecido como o anjo da morte, e em tradições judaicas e islâmicas se acredita que Azrael é quem conduz as almas após a morte. A gravidez parece algo ritualístico, quase uma concepção imaculada invertida. Se no cristianismo temos o nascimento de Jesus, no filme parece ter o nascimento de uma figura oposta, tendo ligação com a morte e ao culto. Seu nascimento representa uma nova era daquele culto, e a protagonista passa a se tornar uma guardiã. Ela não necessariamente vence o mal, ela acaba, na verdade, se integrando a ele, mesmo contra sua própria vontade. Alguns problemas desse filme se assemelham a problemas que o Friuaka tem. Inclusive eu fiz vídeo recentemente aqui no canal, confere aí. Ou se prefere ver um ótimo filme aparentemente simples sobre vingança e culpa, confere aí o meu vídeo sobre Dead Man's Shoes. Se inscreve no canal se não for inscrito ainda, deixa o like se gostou do vídeo, comenta aí sobre o filme, sobre o vídeo e até a próxima, valeu!